Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Vamos fazer aquela lembrete dos que quiserem, nos seus lares, os mesmos que aqui estiverem, quando necessitarem, trazerem uma vasilhame com água. 1, 2. Para a água essa que será fluidificada durante o passe e que poderemos usufruir de todo benefício durante a semana, para as nossas aflições, para as nossas preces, para tudo que nós necessitarmos, nos sentindo amparados com essa água fluidificada. Vamos começar com a nossa prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, plano espiritual aqui presente, toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Bezerra de Menezes aqui, que todos possam dar a cada um de nós todas as nossas, cobram todas as nossas necessidades que aqui buscamos. Que assim seja. A nossa reflexão, nossa, mas quanta luz, né? A nossa reflexão de hoje é sobre o porvir e o nada. Muitos de nós buscamos a casa espírita, já sabemos disso até, pelo amor ou pela dor. Quando buscamos a casa espírita pelo amor, nós vamos atrás dos estudos, das leituras e até nos tornarmos trabalhadores da casa espírita, através do conhecimento e do entendimento. Quando nos aproximamos pela dor, sempre necessitamos do amparo, da aceitação que tanto necessitamos em certas épocas de nossas vidas e não as entendemos o porquê. E buscamos a casa espírita. Sendo atendido, né, tem o DEPOI, tem os passes, as palestras, os atendimentos, mas muitos, passada essa fase de sua vida, das suas aflições, eles se afastam do centro. Se afastam do centro e esquecem a motivação por que vieram até aqui, o que buscar. Só que, quando novamente necessitam, voltam. Voltam e se excusam por diversos motivos de não terem dado continuidade à frequência do centro. Atendemos muitos no DEPOI, e a primeira pergunta é: tem conhecimento da doutrina espírita? Já frequentou uma casa espírita? Ah, sim, há muito tempo atrás, mas depois, daí era muito trabalho, o horário não dava, se excusam e deixam de frequentar a casa espírita. E, pelo tema de hoje, Porvir e o Nada, nós vamos ver que nós necessitamos do conhecimento e do entendimento. Isso é básico para nós entendermos e vamos ver hoje os porquê. Sabemos que o ser humano, desde o início, né, do primórdio do ser humano, ele sempre cogitou sobre a existência de um ser superior. Então, aqueles bem no primórdio da humanidade, eles achavam que Deus tinha que ser, é claro, o superior, que eles não entendiam. Então, era o trovão, era o raio, e assim por diante. Mais tarde,
já a humanidade passou a ter muitos deuses, muitos deuses. Até que então vieram com um intelecto mais desenvolvido os filósofos. Então os filósofos, muitos dos quais fundaram determinadas doutrinas. Agora eu vou pedir, por favor, não durmam e não pensem consigo, mas hoje é sexta-feira, fim da semana, fim do dia, estou cansado e vou ouvir falar sobre doutrina. Mas o que nós precisamos, é o caminho que precisamos percorrer para ter esse entendimento do porvir e do nada. Rapidamente nós vamos falar pela doutrina panteísta. A doutrina panteísta era uma doutrina que achava a existência de um Deus, mas era um ser superior, com uma inteligência superior, mas era igual ao homem. Era, vamos dizer, um Deus grande e o homem uma coisa menor, pequena. Mas assim lhe faltava o atributo essencial a um Deus, que é a imutabilidade. Confunde, a doutrina panteísta confunde a criatura com o Criador. Outra doutrina, rapidamente falaremos, a doutrina nihilista, né? Que o nihilismo, cujo ponto de vista é a negação. Nega todas as crenças, que são todas infundadas. Também vamos seguir um raciocínio. Tem a doutrina materialista. Muitos dos seres humanos ainda se apegam a essa doutrina da matéria, do materialismo. Não vem nos seres humanos nada mais do que a matéria. Muito triste, não? Muito triste, porque o corpo humano é somente uma matéria inerte. É a finitude do ser humano. Quando morre, é enterrado, se acaba. Então, conclui que não existe alma, não existe espírito, não existe um além. É o nada. Tudo na vida se acaba. É um pouco difícil de nós entendermos, né? Daí a diferença e as consequências do bem e do mal. Nós não entendemos, os familiares, a família, aqueles que amamos, não tem um sentido. E, principalmente, nós questionamos também muito a questão da moral. Então, quase que pode-se dizer que vale tudo, porque acaba, é finito. As relações familiares que tanto nós prezamos e que tanto nós lutamos para tê-las. Então, mais para frente, então, chegamos a uma conclusão, vamos seguindo esse raciocínio da questão das doutrinas. Tá? Aí veio o Antigo Testamento. O Antigo Testamento já nos traz uma noção de espiritualidade. Temos Moisés, no Antigo Testamento temos profetas, depois vem Moisés com os 10 mandamentos. Já os 10 mandamentos é o gene da doutrina moral. E finalmente vem Jesus. Que privilegiado que somos nós, os habitantes do planeta Terra, de termos tido Jesus entre a humanidade. Aquele espírito superior, porque Jesus era um espírito puro, superior. E nós sabemos que todos nós somos imperfeitos, imortais, mas imperfeitos. Jesus, aquele espírito puro, superior, que veio com aqueles ensinamentos maravilhosos que até hoje a humanidade tem que ter conhecimento. E que temos um belíssimo curso aqui no Centro de Aprendizes do Evangelho. É a doutrina cristã.
aqueles ensinamentos da moral, do amor ao próximo, do perdão, tudo que nós falamos muito aqui no centro, pela nossa doutrina. Vejam bem, daí, então, começa aquele sentido de espiritualidade, porque Jesus nos fala da alma. Ele nos fala do ser material individual que nós somos. Esse ensinamento maravilhoso da alma que se perpetua e que é individual. Cada um de nós não perde esse espírito no decorrer de toda a sua trajetória, como um ser em evolução à perfeição. Jesus nos fala de muitas moradas na casa do meu Pai. Ele fala, porque nós já temos um certo entendimento, que nem todas as existências se passam no nosso planeta, no planeta Terra. Nos fala da centelha divina, a centelha divina que nos faz semelhantes. Somos iguais, irmãos, porém diferentes na nossa evolução. Esse entendimento que Jesus nos traz, ele nos fala da não existência do inferno eterno. Olha que esperança que traz para o ser humano, que ele vai ter oportunidade de reaver todos os seus erros e corrigi-los, porque nós somos eternos. Então, somos imperfeitos, mas imortais. Esse entendimento precioso. E Jesus nos fala que nós temos a centelha divina, porque não somos iguais a Deus. Nós temos a centelha divina, a genética divina. E isso nos dá a esperança de que Ele nos diz que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Então, todos nós teremos, como vocês já devem ter tantos conhecimentos acerca disso, a pluralidade das existências, nós teremos sempre a oportunidade de estarmos corrigindo. Porque pensem bem, eu digo sempre, vamos ver na nossa doutrina espírita, como ela é racional. Racional quer dizer que nos faz entendermos. Não existe um dogma. É um entendimento. Como que um ser humano vive, morre e acaba? Como não vamos acreditar em nada? Como vamos acreditar que existe um Deus igualzinho a nós, que somos imperfeitos, espíritos imperfeitos? E quando nos fala que não existe o inferno eterno, quanto muito o ser humano acredita muito nisso e tem dificuldade grandiosa, dolorida, de aceitar a morte, nem fale nisso. Não quero nem falar em morte. Mas quando entendemos que não existe esse inferno eterno, aquele que vai perecer eternamente, sem possibilidade de renovação de vida, sem esperança. Jesus veio nos trazer aquela imagem de um pai, Deus, um pai bondoso, que fica muito nítido às vezes na mente das pessoas, aquela imagem de Deus, um homem barbudo, sentado numa nuvem. Isso aí os pintores renascentistas trouxeram muito para nós, essa imagem que ficou calcada. E quando Jesus nos trouxe aquela bondade e justiça do Pai. A bondade que a todos perdoa. E a justiça, que também cada um vai ter que ter os seus acertos. Mas agora vamos entender então um pouco da doutrina espírita. Quando eu falei que muitos se adentravam ao centro pela dor,
muito justo, muito certo, buscavam os atendimentos, buscavam uma esperança, um conforto, um consolo. Mas, depois se afastando, não há o entendimento. Nós temos que ter esse entendimento que a doutrina espírita nos dá, não só ao frequentarmos o centro. É justo, é muito bom, é ótimo, aprovável. Mas nós temos que ir buscar, porque somos seres racionais. Pensamos, temos que buscar o início de todas as coisas. O início de tudo, a energia vital que nós possuímos, quem nós somos, o que aconteceu com o ser humano, essa energia vital que nós temos, mas os animais, as plantas também têm. Agora, nós vamos entender que a alma, o espírito, somente o ser humano tem. Mas como é que nós vamos entender isso de alma? Para muitos ainda é muito complicado. E há, às vezes, muita falta de entendimento da doutrina espírita, que a doutrina espírita foi, quem nos trouxe a doutrina espírita, vocês também já sabem, Kardec, 1857. Mas não foi Kardec quem fundou a doutrina espírita. Ele trouxe o conhecimento através da comunicação espiritual. Para muitos, hoje em dia, pode aparecer, ainda, porque, vejam bem, mas esse negócio de falar com o espírito, não sei não, hein? Esse negócio aí parece meio esquisito. Mas vamos só um pouquinho relembrarmos assim as passagens do ser humano diante da história, da ciência. Galileu. Quando Galileu dizia uma coisa bem simplista, quando Galileu dizia que a Terra era redonda, tiveram que ele falar publicamente que não, se contestar, não, a Terra é plana. E ele resmungava, mas que é redonda era. Mas foi obrigado a falar hoje para nós, não é? Quando Franklin descobriu a eletricidade, quantas centenas de experiências ele teve que fazer e não acreditavam que ia existir luz. Mas agora, na nossa época, o Skype, que a gente se vê lá num país distante, conversando conosco tranquilamente, a internet também nem se fala. Então, vamos entender que a ciência progrediu, o ser humano progrediu. Vejam só, não faz muito tempo, mas as cirurgias, olha, um exemplo bem impactante. As cirurgias não eram aquele talho enorme que tinha, aqueles pontos que levava-se um tempo para sair do hospital, um tempo para se recuperar de uma cirurgia. Hoje as cirurgias são laparoscópicas. Um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um buraquinho aqui. E todas as cirurgias, até cirurgia de coluna, se faz hoje pela laparoscopia, com um buraquinho. Quem ia aceitar esses conhecimentos há muito tempo atrás? Porque quando vieram os profetas, quando veio Moisés, mesmo quando veio Jesus, eles tiveram que falar aquela linguagem que aquele povo daquela época entendia. Mesmo as parábolas de Jesus também. Era como o povo daquela época entendia. Nós, configurando a nossa doutrina espírita e todos os ensinamentos que ela nos traz, através do plano espiritual, para muitos ainda pode parecer uma coisa muito estranha e não está falando a minha língua. Então, não estou entendendo, também não aceito. Quando eu digo que sempre que nós precisamos do conhecimento, em busca do conhecimento, vamos entender através do conhecimento que não existe o sobrenatural, uma vez que o universo é único.
Não existe o sobrenatural. Sobrenatural, às vezes, é nós pensarmos que isso acaba e que, pronto, para onde que vamos? O que acontece? Então, esses entendimentos sobre a atuação da vida espiritual é muito importante para aqueles que se aproximam dos centros espíritas. Tem que ter esse entendimento. Não adianta, às vezes, ou melhora, claro, vir, passar por um depois, marcar um atendimento, depois os passes, mas precisa entender o que acontece. Eu vou lá no centro porque a minha casa está muito esquisita, casos que a gente escuta no depois. Nossa, até o relógio caiu da parede, os pratos, isso, eu estou sentindo um peso nas minhas costas, estou sentindo uma aflição, uma falta de ar. E me indicaram que eu viesse ao centro espírita. Vem. Para começar, precisa ter aquele entendimento do que é. Entendimento do que é um atendimento, que nós não chamamos mais consulta, é um atendimento. Tá? O que é um atendimento? É um atendimento que a espiritualidade, quando os médios se reúnem no dia dos atendimentos, os médios já têm conhecimento, a espiritualidade já está formada para atender aquela pessoa que vai buscar aquele auxílio espiritual. Isso é um atendimento. E os atendimentos, na grande maioria dos centros, já não é presencial, que a pessoa fica ouvindo os médios receberem o espírito obsessor, que às vezes assusta muito. Muitas pessoas que não entendem, então, saem apavoradas, querendo se vingar de mim, querendo me matar, eu não estou entendendo nada. Então, já o atendimento, a pessoa fica fora, feito o atendimento que o plano espiritual já está preparado antecipadamente. Depois o mentor passa para a pessoa, tá bom, tome seus passes, faça algum curso na casa espírita. Aconteceu de uma senhora vir, para vocês verem como é importante ter esse conhecimento antes de saber o que estamos buscando, e o porquê, e o para quê, racionalmente. Ela me fala assim, eu fui lá no centro, fui atendida, veio me falarem que tudo bem, a minha casa, tinha sido feita uma limpeza na minha casa e tudo ia ficar bem. Olha o que ela me fala. Se falasse que era para fazer uma limpeza, eu tinha passado sal grosso. É assim que, às vezes, as pessoas que não têm um entendimento e não sabem a profundidade dessa conexão com o plano espiritual, que é tranquila, é simples e é de uma forma impactante para quem não tem esse conhecimento. Então, vejam bem, tudo depende da nossa reformulação. Porque mesmo durante os atendimentos, nós estamos sendo assistidos, amparados, não deixamos de ser atendidos. Mas se nós não buscamos o conhecimento, não buscamos o entendimento, não buscamos os ensinamentos que a doutrina nos dá, e são os ensinamentos de Jesus, e são a da moral cristã, a pessoa não entende que há necessidade daquela reformulação íntima, necessária a todos nós. Porque vejam bem, se vem aqui, sai assim, meio perdido, achando que seria uma limpeza na sua casa. Ora, colocar de forma que seria uma coisa material, e sabendo que a espiritualidade tem o poder de locomoção e até cada lar que necessita, e de lá afastar os espíritos obsessores.
Ah, mas esse negócio de obsessão também é meio difícil de acreditar. Eu sou tão correta, nunca fiz nada muito errado, mas está faltando o perdão, está faltando a caridade, está faltando a mudança moral, que, consequentemente, vai formar um elo de comunicação com aqueles espíritos inferiores. Ah, mas espíritos inferiores se comunicando comigo. E tem muitas pessoas que têm esse poder, não médiuns, até nem muito desenvolvidos dentro da doutrina. Tem pessoas que têm capacidade de ouvir, de ver, de escrever até, e se assustam muito. Acham coisas muito sobrenaturais. Quando se vai em busca do entendimento, do conhecimento, do ensinamento, que nos traz essas explicações, é outra linguagem, é outro tempo. Disseram, vejam bem, essa reformulação de comportamento que influencia nos próprios atendimentos que nós temos na casa espírita. Eu vou lá, mas não mudou nada na minha vida. Milagre assim? Não. Não, porque nós temos que entender esse aprendizado que a espiritualidade nos traz. E quando nós falamos que Jesus nos veio falar, nos ensinar que há muitas moradas na casa do meu Pai, que nós somos uma centelha divina e que nós somos eternos. Então a nossa responsabilidade aumenta. Aumenta não só pensando no nosso ego, em nós mesmos, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Jesus já nos ensinava. E com certeza, todos vocês que estão aqui em busca do conhecimento, cientes da sua responsabilidade pessoal, de mudança de padrão vibratório. Esse é o conhecimento que nós temos que ter agora, na atualidade. Padrão vibratório, estudar, entender o que é padrão vibratório. Como que a minha mente vibra, acolhe outros pensamentos, outras mentes. Então, esse padrão vibratório é importante não somente para nossas vidas pessoais, mas é importante para o planeta, para a humanidade. Porque nós estamos fazendo parte, estamos vivenciando uma época de transformação. Nos queixamos assim que o tempo passa muito rápido. O dia passa muito rápido, não dá muito tempo de eu fazer o que eu quero. Justamente, vamos correr atrás. Porque a nossa vida também vai passar rápido. E nós temos que correr atrás destes conhecimentos, dessa reformulação vibratória, essa vibração de amor e do conhecimento que nos leva a tudo isso. Eu sempre falo que toda pessoa que frequenta o centro tem que ter o livro dos Espíritos. Aqui estão todas as respostas. Quando encontrar uma pessoa que não entende alguma coisa, vai buscar lá, fala, vai buscar lá, você vai entender. Não, eu não vou nem olhar isso. Não busca, não pode entender. Aqui no livro dos Espíritos, o meu está tão velhinho, já tem 42 anos, mas eu gosto. Ele não muda, não. E nós temos que nos apegarmos a isso, essa mentalidade de conhecimento. E como eu estava dizendo, né, não vamos nos acomodar, não vamos falhar com o nosso corpo material, não vamos falhar com o espírito que nos habita, pois é uma oportunidade de progredirmos como seres superiores. Que assim seja. Vamos fazer as nossas vibrações.
Vamos vibrar pelo nosso planeta, por todos que o habitam, que estejam passando a fome, a guerra, as provações de cada país. Vamos vibrar pela harmonia e paz em nosso país, Brasil, pátria do Evangelho. Vamos vibrar pelo que estejam sofrendo as dores do corpo e dos sentimentos. Vamos vibrar por nossas famílias, em especial aquele que esteja precisando do nosso amparo espiritual. E vamos vibrar por nós mesmos, que prossigamos nossa caminhada terrena com esperança, fé e gratidão. E na nossa prece final, simplesmente dizemos: obrigada, Senhor. Obrigada, e que nos acompanhe a sua paz. E que assim seja. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver.
Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vai em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.